Você tem problemas quando vai fazer a sua oração com Deus? Já aconteceu de você se dispersar enquanto está falando com o Senhor, ou de repente achar que as tuas orações não estão sendo ouvidas? Você já ouviu falar de voz média da oração? Por que algumas orações não são atendidas? Afinal, existe um jeito certo de orar? Se estas são as tuas dúvidas ou se você tem enfrentado caos nessa área, eu venho te dizer que esse vídeo é para você. Então, prepare-se e venha comigo. Meu nome é Thalita Alves, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo e eu venho compartilhar reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Antes da gente começar, eu te convido para que a gente possa fazer uma oração, para que você possa se concentrar nessa mensagem tão importante para nós. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra e o teu ensinamento. E nesse momento eu venho suplicar para que o Senhor coloque as palavras na minha boca, as palavras que sejam a verdade, e que a pessoa que está me ouvindo nesse momento possa estar totalmente concentrada, prestando atenção, que o Senhor fale no coração dela. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que nós precisamos é saber sobre oração. O que é que nós devemos colocar diante de Deus em oração? Filipenses, na verdade, um versículo muito conhecido, fala sobre o que nós devemos colocar diante de Deus. Está no capítulo 4, versículo 6, quando diz: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Essa palavra, ela está dizendo claramente que nós não devemos andar ansiosos. Isso quer dizer que já faz parte da natureza humana ficar preocupado, ficar ansioso. Porque, de fato, hoje nós estamos aqui, mas de repente a gente vai ter uma reunião ou vai ter que tomar uma decisão importante no dia seguinte, ou alguém da sua família está enfermo, ou você está grávida, ou de repente você perdeu o emprego. São muitas circunstâncias da nossa vida, entendendo que nós somos muito pequenos, né? Que não somos nada. De fato, é muito comum nós ficarmos ansiosos. Sabendo disso, Paulo, ele já nos deixa um direcionamento. Não vivam ansiosos, ou seja, que isso não seja uma prática da sua vida, por coisa alguma. Mas qual que é o antídoto? Ou seja, qual que é o direcionamento de Paulo? Que nós possamos orar a Deus, pedindo aquilo que nós precisamos, e também um outro direcionamento é que nós devemos agradecer pelo Deus que nós temos e por tudo aquilo que ele já fez. Então, primeira resposta que você teve aqui hoje, você pode colocar diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Às vezes, eu já ouvi algumas pessoas dizendo: ah, mas será que Deus vai se preocupar com uma coisa tão pequena? Eu tenho uma história para contar para vocês. Recentemente eu fui fazer a unha e aí, de repente, deixei o vidro meio aberto do carro e a minha mochila estava lá dentro. Normalmente eu levo a minha mochila, mas como seria uma coisa muito rápida, eu simplesmente deixei a mochila lá, gente. E aí, nessa mochila tinha tudo. Tinha meu Kindle, tinha uma Bíblia, tinha um caderno de oração que desde o início do ano eu estava escrevendo as minhas orações, tinha o meu computador, minha carteira com dinheiro, cartão de crédito, com absolutamente tudo, todos os meus documentos estavam lá dentro. E quando eu descobri, né, começaram a fazer compras no meu cartão, eu descobri que de fato tinham furtado a minha mochila e eu comecei a orar a Deus quando cheguei em casa, pedindo para que ele pudesse me acalmar. E me veio, né, nessa oração de pedir por restituição. Senhor, me restitui, porque eu não sei se vocês lembram, a gente tem um episódio em 1 Samuel capítulo 30, que depois você pode meditar sobre, eu aconselho fortemente, conta a história de Davi. Davi, ele estava fugindo de Saul, não aguentava mais tanta perseguição diante da inveja, né, do rei. Ele vai para a terra dos filisteus e é concedido para ele, tendo rei deu para ele a cidade de Ziclag. E quando ele vai para a guerra, retorna e vê que está tudo destruído, tudo em chamas, né? Ele retorna da guerra, inclusive todos os despojos, né? Inclusive seus filhos e suas esposas são raptadas. E naquele momento
de tamanho desespero, a palavra diz que ele recobre os ânimos em Deus. Ou seja, ele se fortalece no Senhor. E o que acontece? Ele pergunta se ele poderia lutar contra esse povo, e Deus disse sim, lute, porque eu vou devolver tudo aquilo que lhe foi tirado. E com essa palavra eu firmei o meu coração e, gente, começou a acontecer milagres que vocês não vão acreditar. Eu simplesmente descobri que a minha Bíblia não tinha ido na mochila, assim como o livro que eu vou contar sobre ele hoje para vocês. O Kindle ficou jogado perto do câmbio do carro. E no sábado, aconteceu isso numa sexta-feira, no sábado eu recebi uma ligação que meu livro de oração, o meu caderno, a minha agenda, a minha vida inteira tinha sido jogada na rua, e uma pessoa encontrou e quis me devolver. E logo no dia seguinte, eu recebi uma ligação de que tinham encontrado o meu computador. Por que eu tô contando essa história? Para dizer para vocês que Deus, sim, ele se preocupa com detalhes da tua vida. Então você pode colocar tudo diante dele. Agora, uma outra pergunta que você pode me fazer. Por que que algumas orações, elas são respondidas e outras orações não são? Não sei se já aconteceu com vocês, enquanto vocês estão fazendo a leitura da palavra, de repente vocês falarem, nossa, isso é injusto, por que que Deus, algumas pessoas morrem, né, e outras pessoas são curadas? Você já chegou a pensar nisso? Vamos ver, por exemplo, Tiago, né, o irmão de João, ele morre e vai acontecer de Pedro também ser o próximo da fila, porque a morte de Tiago, ela agradou muito os judeus e o rei decide matar Pedro também. Mas a gente sabe que lá em Atos conta a história de que o povo está intercedendo, né, na casa, e no dia seguinte Pedro chega. E um milagre acontece, e ele não é morto. É uma prova de que a oração em comunhão, em conjunto, ela tem um grande poder. Por isso que é tão importante a gente fazer parte de fato de uma igreja e nós mantermos uma rotina de oração, de relacionamento com os nossos irmãos. Você já ouviu falar em voz média da oração? Esse é um conceito que o Tyler Staton, lá no livro dele, Orando como Monges, Vivendo como Tolos. O que ele diz, né? Ele diz que nós temos três tipos de oração. O que a gente chama de voz ativa da oração. Essa voz ativa nada mais é do que quando você conversa com Deus e que você pede ou você suplica, determina, mas sem levar em consideração os planos de Deus para sua vida. É mais ou menos aquela oração, eu determino, né? Eu já fui curada, não há nada que vai fazer com que os meus desejos sejam concedidos, né? E isso é uma oração ativa, né? Em que você está sendo a autora da ação sem humildade. É quase como se fosse uma oração obstinada. E a gente também tem o segundo tipo de oração, que é aquela voz que não intercede, que não contribui para que o reino venha, né? Essa oração passiva é quando você não pede, é quando você não se derrama diante de Deus com sinceridade. E eu já ouvi de verdade pessoas muito piedosas que dizem assim: nas minhas orações eu apenas agradeço. Mas veja, quando Jesus ele está falando da oração do Pai Nosso, a primeira palavra que aparece é Pai. Você já viu algum filho que não pede algo pro pai? É a primeira coisa, pai, por favor, pega para mim a minha lancheira, pai, me dá um dinheiro para comer com os meus amigos depois da escola. Então, no nosso relacionamento com Deus, enquanto nosso pai, a petição, ela também faz parte desse relacionamento. E essa voz passiva, ela não se impõe, não se empodera, não age com intrepidez. E a terceira, que é o que ele considera o ideal, é o que a gente chama de voz média. Essa voz média é muito parecida com a oração de Maria, quando o Espírito Santo diz que ela seria bem-aventurada, né, por conta do fruto que viria pelo Espírito Santo.
Qual é a atitude de Maria? Eis-me aqui. Faze conforme a tua vontade. Gente, é muito bonito nós lermos, mas você já parou para pensar na situação histórica da época? Maria, ela simplesmente seria apedrejada, porque ela iria aparecer grávida de um homem a qual ela ainda não estava casada, e mais do que isso, ela estava prestes a perder o homem da sua vida, o seu noivo. Veja que a gente está falando aqui não é de uma mulher de 40, 30 anos, nós estamos falando quase que de uma adolescente, 13, 14 anos. E ela, com humildade, com coragem, conhecedora do poder de Deus, simplesmente diz: eu abandono, eu coloco de lado tudo aquilo que eu posso sofrer para fazer a tua vontade. Jesus Cristo também, quando ele está prestes a ser morto, qual é o tipo de oração que Jesus diz? É uma oração da voz média, que ela não é uma oração nem ativa e nem passiva. Por quê? Porque Jesus diz qual é o desejo dele. Ele fala: Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice. Ou seja, eu não queria morrer. Né? Eu vou passar por uma agonia, por um sofrimento que eu jamais saberei se eu irei suportar. Mas aí no final ele diz: contanto que não seja a minha vontade, mas a tua. Como que tem sido as tuas orações? Você tem coragem de falar: Senhor, eu desejo que o meu pai ou que a minha mãe seja curada desse câncer, mas não seja a minha, mas a tua vontade. Senhor, eu queria um relacionamento restaurado, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Você está disposta? Você tem coragem para fazer esse tipo de oração? E aí um outro aspecto, o último aspecto que eu quero falar sobre oração é sobre amor. A oração, gente, é um ato de amor, né? Porque ela envolve relacionamento. A gente tem aqui na página 199 desse livro essa seguinte citação: a oração tem a ver com amor. Isso significa que não pode ser sustentada apenas por sentimentos frenéticos, boas intenções e momentos espontâneos. Precisa de um recipiente, algo como a fidelidade de um casamento, um conjunto de práticas ou rituais dentro dos quais esse amor possa crescer, amadurecer e florescer. O que ele está querendo dizer? Que a oração, ela não é algo tão emocional quanto você pensa. Existem momentos na tua caminhada que você não vai sentir vontade de orar, principalmente nos momentos de silêncio de Deus. É preciso que você saiba que quando o silêncio chega nas tuas orações, você está se aproximando do caráter de Jesus. Porque ele, sendo o próprio Deus, não tendo pecado nenhum e sendo amado, a palavra diz claramente: eis aqui o meu filho amado em quem me comprazo. Logo, antes de morrer, Jesus Cristo diz: Senhor, Senhor, porque tu me abandonastes? E não há uma resposta de Deus. Quando nós temos uma oração negativa, quando nós recebemos o não, ou quando nós recebemos a espera, é muito comum que isso nos frustre. Portanto, manter um ritual de oração pode fazer toda a diferença. É igual um casamento, né? É isso que ele está querendo dizer, que o casamento, ele envolve o amor, porque ele tem a ver com o compromisso e a fidelidade. Então, você vai demonstrando o amor que você tem pela pessoa, não é pelo sentimento. De repente, ir lá, preparar um café da manhã, é quando você percebe que a pessoa gosta de algo em especial, ou quando você está do lado dessa pessoa no momento de uma notícia ruim. Então, oração, ela não é sentimento, mas ela é ação. E aí, o que você achou sobre esse vídeo? Eu queria te convidar para que você me siga aqui. É muito importante que essa palavra chegue para outras pessoas, então aperte aí o sininho que está aparecendo aí, se inscreva. E se você quiser também devocionais diários, você pode me chamar no Instagram, @ThalitaAlvesBrasil. Fala que você chegou por aqui, eu vou ficar muito feliz. Agora, eu queria saber, você tem alguma experiência por meio de uma resposta da sua oração?
Coloca aqui nos comentários para encorajar outras pessoas também. Vamos orar? Obrigada, Deus, por esta palavra, que o Senhor nos ensine a fazer uma oração da voz média, que é aquela oração em que nós não pensamos apenas nos nossos desejos, mas naquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajude a entender que o Senhor é o nosso Pai e que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Nos ajude, antes de querer agir, primeiramente conversar contigo como um amigo, como um Senhor que merece a nossa devoção e que a gente pode confiar. Nos ajude a ter um relacionamento sincero e um compromisso com oração. Em nome de Jesus, amém. Até o nosso próximo vídeo.